piamente nas promessas dele para as nossas vidas, e essa certamente continua sendo a maior delas. Todos encontraram? Eu louvo a Deus pela minha muito digníssima esposa, a irmã Fernanda, e muito obrigado, eu agradeço a Deus também pelo nosso companheiro auxiliar Patrick, que além de nos ouvir na congregação, ainda nos acompanha para nos ouvir aqui também nesta noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, e o seu versículo de número 1 até o 9. Está escrito assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Louvado seja o nome de Jesus, e por bondade pode tomar os seus assentos, por favor. Meus queridos irmãos, uma palavra muito conhecida deste evangelho, que não é considerado um evangelho sinótico, ou seja, não está sobre a mesma visão ótica humana e conceitos dos mesmos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Este evangelho, amados, ele foi escrito há cerca de 85 a 95 depois de Cristo, tendo aí então já quase finalizando o primeiro século, e a igreja primitiva continuava avançando. E o tema deste livro é Jesus, o Filho de Deus. E este livro, ele foi escrito para que um propósito que João tinha, e este propósito era bem específico, amada igreja, porque para continuar provando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E no momento oportuno, por se levantar algumas seitas, alguns hereges e algumas situações contrárias ao genuíno evangelho de Jesus, João se viu então na necessidade de agora copilar, monografar, escrever e deixar evidenciado a certeza de que o Filho de Deus, aquele que encarnou, aquele que deixou e se despiu da sua glória e habitou no meio dos homens e pela vontade suprema de Deus pôde cumprir a promessa, de fato não era história de fantasias, mas sim é oriundo do céu verdadeiro, supremo, e tinha características de um Deus único, fiel e verdadeiro, que não deveria e nem poderia ser questionado em nenhum tempo. Mas no final do primeiro século, João viu a necessidade de escrever. Este João também escreveu o livro das Revelações e as suas cartas, que foram endereçadas à igreja primitiva em diversas localidades. Primeiro ele queria provar uma situação ao escrever este livro, este evangelho. Ele queria provar que Jesus Cristo, Deus, ele por possuir os mesmos atributos, ele era Deus, ele estava sendo da mesma essência, oriundo da mesma pessoa, pertencia à Trindade Santa, e era um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E a primeira coisa que João queria demonstrar era que Deus, com seus atributos ali, era através de Jesus Cristo, vai começar a usar, e o texto de João capítulo 8 e o versículo 58 vai dizer que antes que Abraão existisse, Jesus informando ali aos fariseus, eu sou, antes que Abraão existisse,
existisse, ele era. E aí João começa a destrinchar, e com seus 7 frases de eu sou, descritos no capítulos posteriores do livro de João, e ele começa a revelar que um dos nomes de Deus, que era o eu sou, que desde o Antigo Testamento, ali através quando Deus se apresentou a Moisés, ali na sarça ardente, e começa a informar dizendo: Moisés, você vai dizer a Faraó que eu sou o que você precisar, eu sou o que a igreja necessitar, eu sou aquilo que você mais agora está necessitando. Talvez você não entendeu ainda, o eu sou permanece eternamente, e estar aqui neste lugar, neste recinto, neste ambiente, nesta atmosfera propicia a adoração, e está martelando, está batendo e está tocando no seu coração, dizendo nesta noite: eu não perdi o controle de nada, eu continuo sendo Deus. João vai selecionar 7 declarações de Jesus sobre o eu sou. No capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer que eu sou o pão da vida. No capítulo 8 de João, versículo 12, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 de João, versículo 9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. E no capítulo 10 de João, versículo 11, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai ratificar, reafirmar e expor, e vai agora denunciar aquela situação dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nesta noite você chegou aqui conduzido pelo Espírito Santo, mas você só chegou também porque Jesus se fez carne, habitou no meio dos homens, fez milagre igual a Deus, se portou como Deus, porque Ele é Deus, e mesmo subindo no madeiro, morrendo por mim e por você, não deixou de ser Deus, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, transcendental e é emanente, e por ser emanente, Ele está aqui nesta noite, se relacionando comigo, com você, com todo aquele que dá liberdade e liberalidade para Ele habitar, para Ele morar, para Ele residir e para Ele continuar operando na minha e na sua vida. Ele é Deus. João 15, 1, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é lavrador, e aquele que permanece em Cristo, ele brota frutos, ele tem paz, ele tem harmonia, ele tem alegria, tem longanimidade, tem força, tem perseverança, tem resiliência. Este que agora está grudado na videira, que é Jesus Cristo, este também ele pode resistir, suportar e esperar o tempo determinado de Deus para agir na minha e na sua preciosa vida. Pode glorificar. Não se sinta acomodado ou incomodado. Adore a Jesus nesta noite. E a segundo quesito que João vai lançar mão de um outro método é para provar que Jesus Cristo é Deus através de 7 maravilhas, 7 milagres, 7 proezas, 7 coisas que somente um Deus poderia fazer. Jamais podemos esquecer que enquanto em terra ele era 100% homem, mas era 100% Deus, e os atributos que Deus tinha, Jesus também demonstrou no seu ministério terreno. João capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ele transforma a água em vinho. João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que ele cura o filho do oficial. João capítulo 5, a Bíblia vai relatar a cura do paralítico. João capítulo 6, Jesus vai multiplicar pães e peixes. João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Ainda no capítulo 6, ele anda sobre o mar. Mas em João capítulo 11, ele vai realizar o milagre
milagre da ressurreição. E ele vai dizer assim para Lázaro: você está morto há mais de 4 dias, mas eu mando na vida, eu mando na morte, eu sou o que sou, e se for preciso te ressuscitar nesta noite, ele está presente para operar milagre, sinais, maravilhas, porque ele continua sendo Deus, é infalível, é imutável, ele está presente em tudo e em todos. Quando ele manda, até a morte tem que obedecer, e onde Jesus chega, até a tristeza salta de alegria. Ele manda e obedece, ele ordena e acontece. Haja luz e houve luz, haja luminária e houve luminária, haja saúde espiritual para a tua vida, haja ressurreição de sonho, haja equilíbrio emocional. Deus está cortando o laço de morte nesta noite, só para te provar que ele continua sendo eterno e imutável em nome de Jesus. É como se João estivesse dizendo: se ele faz estas obras, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Mas observamos, amados irmãos, que no capítulo 5 do livro de João, a Bíblia declara que Jesus ia subindo a Jerusalém. E toda vez que a Bíblia fala que alguém está subindo a Jerusalém, é porque Jerusalém ainda estava a cerca de 800 a 900 metros de altura no nível do mar. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora havia aí uma festa entre os judeus, e que ele estava se direcionando a Jerusalém. Mas no trajeto, Jesus vai agora observar uma situação incomodativa, uma situação adversa, uma situação penarosa, uma situação muito queixosa de alguém que já havia 38 anos à espera, na angústia, na incerteza, se talvez receberia um milagre. A Bíblia vai dizer que estava próximo ao tanque das ovelhas, e era um alpendre com 5 unidades, e aí esses galpões estavam repletos, recheados e cheios de pessoas que jaziam ali há algum tempo. Estes eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Em nenhum outro capítulo a Bíblia descreve sobre este poço, sobre este tanque, que recebia em tempos um movimento do anjo. Mas se acontecia ou se era lenda, eu não sei. Eu só sei que o que está prestes a acontecer no interim dessa história é que o Nazareno, o homem das mãos furadas, o que subiu o madeiro, foi morto e ressuscitou, estava prestes a ter um encontro que seria inevitável, um encontro que mudaria a história daquele homem, um encontro que traria para aquela humanidade a certeza da misericórdia, da bondade, do amor, da longanimidade, da compaixão de Deus encarnado naquele momento para fazer as maravilhas. E o encontro estava armando, porque o homem se queixava que não tinha ninguém que pudesse levar até o tanque quando a água se movia. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, não tem homem, não tem tanque, não tem cama, não tem cova, não tem enfermidade que possa parar o seu poder. E nesta noite, se você continua acreditando no poder oriundo do trono de Deus, glorifique, exalte, glorifique, exalte o nome do Senhor nesta noite, porque como foi louvado aqui, Ele continua sendo fiel, e ainda que eu e você não permaneça fiel, Ele é fiel para cumprir, para fazer, para revogar, para mostrar. O braço forte do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar nesta noite. É como se Jesus estivesse vendo, soubesse, porque ainda assim, mesmo sendo homem, era Deus, a necessidade daquele homem ser curado. É tanto que a Bíblia vai descrever que Jesus já chega dizendo: queres ficação?
não foi outra coisa a não ser fazer a célebre pergunta. E a Bíblia vai dizer que o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Talvez você esteja com a mente focada nesta situação, nesta noite. Ó Senhor, parece que a minha vez não vai chegar. Ó Eterno, parece que os seus olhos estão fechados e não estão a me enxergar. Ó Senhor, parece que nunca vai sanar a minha dificuldade. Mas veja qual foi a pergunta. Deus não perguntou qual era a dificuldade, nem o empecilho. Ele perguntou se você quer ser são, se você quer ficar sarando, se você quer ter uma comunhão, intimidade e receber nesta noite poder, e receber nesta noite a cura, e receber nesta noite a presença do Espírito Santo. Deus não está perguntando se você está fraco, se você não está conseguindo nem orar. Deus não está perguntando se você já faz mais de um mês que jejuou, já faz mais de um mês que está agora consagrando. Deus não está perguntando, porque Ele já sabe, Ele conhece a minha e a sua estrutura. Foi Ele que me formou, foi Ele que te formou, e foi Ele também que te chamou do ventre da sua mãe, e Ele também saberia o ponto exato onde tu falharia, aonde tu tentaria ficar pelo caminho, aonde tu agora ia desistir da caminhada. Mas nesta noite, a pergunta que Jesus, o Nazareno, Emanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, está fazendo é se você quer ficar são em nome de Jesus. Escute, parece que estamos vendo agora o episódio de Gideão, porque os midianitas estavam agora aprisionando Israel, e a Bíblia diz que tudo que plantava, e que fazia, que formava, e que colhia, ia que ir para a mão dos midianitas. E quando Jesus, Deus ou o Espírito Santo, e nunca esquece que a Trindade, além de ser santa, ela não se separa. Aonde Deus está, Jesus está, e aonde Jesus está, o Espírito Santo também está, porque são da mesma essência. A Bíblia diz que em forma de teofania, ou Deus se apresenta a Gideão como se fosse um anjo. E a Bíblia descreve agora que Gideão vai agora tomar um assusto, ficar um pouco assustado e um pouco desmotivado, porque o anjo vai chegar até a ele dizendo: ó Gideão, tu és varão valoroso, ó Gideão, o Senhor é contigo, ó Gideão, Deus é contigo. A Bíblia vai dizer que Gideão responde: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que que tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Talvez você também esteja assim nesta noite, assim como o homem do tanque dizendo, não tem ninguém que me leve, não tem ninguém que tenha compaixão, não tem ninguém que me arraste. Gideão estava dizendo ali para Deus, parece que o Senhor se esqueceu. Como eram essas coisas, Deus? Se o Senhor diz que é comigo, se o Senhor diz que está conosco, e por que sobreveio tanta mazela, tanto descaso, tanto deserto, tanto gigante, tanta fornalha, tanta cova de leão? É porque Deus está te provando, e quando Deus prova, Ele faz que nem a prata, passa pelo crisol, passa pelo fogo, passa até pela fornalha. Ele não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai ser o quarto homem que estará contigo, lhe guardando, lhe protegendo, lhe reservando algo melhor para a sua vida. Isaías 43 versículo 13, ainda antes que houvesse dia, Ele é, e nada pode fazer escapar das suas mãos, operando o Senhor. Quem impedirá? Quem invalidará? Se Deus deseja descer hoje neste ambiente, neste recinto, para te abençoar, para te curar, para curar as suas feridas, quem porventura poderia invalidar? Mas hoje, Deus, você vai fazer aí algo,
vai trazer algo, vai levantar um altar, vai trazer uma oferenda. Você vai ter que derrubar a idolatria do seu pai. Se você quiser até fazer prova, pode fazer, como ele fez com o pelo de lã e o orvalho. Mas tem uma coisa, a glória dele, ele não dá a ninguém. Talvez você que está aqui nesta noite, ou os nossos ouvintes no canal, no YouTube, não esteja entendendo o porquê Deus agora resolveu te afastar de algumas pessoas, de tirar da sua vida pessoas que não podem, não cabem e não vão mais conseguir caminhar contigo. É porque Deus está preparando para que você venha vencer a batalha. E essa batalha que você está enfrentando, tem muita gente opinando, tem muita gente dizendo: vá lá e faça, vá lá e eu faço, faça assim, faça assando, faça desse jeito. Porque Deus, quando quer operar, irmão, não precisa arrumadinho de homem, não precisa jeitinho de mulher, não precisa que ninguém lhe ensine, porque Ele é Deus, é transcendental. Quando Deus quer operar, Ele confunde, Ele atrasa, Ele adianta, Ele muda as estações, Ele faz até o relógio de Acais retroceder, Ele para céu e a lua, Ele faz inúmeras coisas acontecer para te entregar a vitória. E nesta noite Ele está dizendo: estou tirando, estou lapidando, estou agora moldando, porque essa batalha vai ser apenas com 300, mas 300 que tem coragem, 300 que tem honra, 300 que gosta de falar a verdade, 300 que renuncia, 300 que busca a santidade, 300 que acredita no poder do eterno Deus, porque é maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3, a Bíblia vai dizer: quando passarem pelos rios, não te afogarão, quando passar pelas águas, não te submergerão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Porque no versículo 1 ele diz: eu te remi, ó Jacó, eu te chamei, ó Israel, tu és meu, você vive sobre a minha égide, o meu poder e a minha proteção. Salmo 125, versículo 1: não seja como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre na presença do nosso Deus. Escute, já estou finalizando. Você precisa ter fé, resiliência, atitude, coragem e desejo incomum cada vez mais de buscar a face e a presença de Deus. Lembra de Ana? A alma angustiada, o desespero bater na sua porta, porque o desejo do seu coração ainda não tenha sido alcançado. E onde ela chegava e se ajoelhava para orar, ninguém entendia. E porventura até o próprio sacerdote chegou a ela e indagou, perguntando se estava embriagada. Veja quanto estava a sua angústia, veja quanto estava as suas petições, veja como a vida dela estava incomodativa, aquela situação que durante muito tempo ela orava, ela pedia, ela buscava e não acontecia. Parece que o céu de bronze Deus não ouvia, mas nesta noite, se existir resiliência, em meio a confusões, em meio a dificuldade, em meio à provação, é você fazendo e dando tudo errado, é você agindo e dando tudo errado. O importante é que a última palavra ela vem de Deus. A Bíblia vai dizer em Samuel 1, capítulo 2, versículo 6, Ana declarando, depois de ter persistido e ter alcançado o teu milagre: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta.
exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitando. A Bíblia continua dizendo, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. E nunca é demais dizer que a terra ainda continua sendo escabelo para os vossos pés. E quando Deus quer fazer, é como está escrito lá em Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Ele faz leão jejuar, dormir, ele faz com que a muralha venha abaixo, ele faz com que o gigante seja derrotado, mas ele não vai ver a descendência de um justo sofrer opressão. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, e quando chega o tempo de Deus, sai da frente. Não tem amigo que ajude, não tem inimigo que atrapalhe, não tem potestade principando, nada pode invalidar o poder de Deus na minha e na sua vida. Salmos 23 verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada irá lhe faltar. Na verdade, ele está dizendo assim, pode até faltar todas as coisas na minha vida, mas se Deus estiver presente, habitando em mim, não há de me faltar nada, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temeria, porque Ele é comigo. Não descansa, não dorme, não desiste, não abandona, não esquece, porque a Bíblia vai dizer que pode até uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas Deus te diz nesta noite, todavia eu, Senhor teu Deus, eu não te esqueço, eu permaneço para toda a eternidade, porque eu velo pela minha palavra, em nome de Jesus. Já fechei a Bíblia, mas não feche a boca não, continue adorando. Gênesis 18, 14. Sara não estava mais acreditando na promessa, irmãos, porque depois que Abraão recebe ali os anjos, lhe presta um banquete, e a Bíblia vai dizer que logo após o banquete, o jantar, eles vão perguntar por Sara, e Abraão vai dizer que ela está logo ali na tenda, e os anjos começam agora a informar a Abraão, presta atenção, Abraão, no que eu estou te dizendo, por este tempo, Deus vai visitar a sua senhora, Deus ele vai visitar o Senhor, e Deus ele vai agora suscitar uma grande nação, que é uma nação incontável, assim como as estrelas no céu, como a areia do mar. Mas a Bíblia vai dizer que de lá por detrás da tenda, Sara agora estava rindo, não porque estava feliz com a promessa, mas acredito, e a Bíblia explica e deixa bem descrita, que ela não estava acreditando, porque já cessou-se o costume da mulher, porque já passou-se o tempo e a idade de ter filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, este Deus que João descreve no capítulo de número 5, ordenando para que o homem ficasse são, tomasse a tua cama e andasse, é o mesmo Deus que fecha a madre, abre madre, não me importa se já morreu, ele levanta, ressuscita e coloca de pé. E se a sua vida estiver de ponta cabeça, mas se você estiver orando, estiver buscando, estiver se consagrando, estiver confiando, fica tranquilo, ele vai visitar, assim como visitou Isabel. E tem um detalhe, Zacarias não acreditou, e a Bíblia vai dizer que ele ficou mudo durante todo o processo. Mas nesta noite te dou um conselho, faça como a Virgem Maria e agraciada por Deus, e informe da seguinte situação: cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade, cumpra-se em mim os teus desígnios, porque quando estamos com Deus, estamos guardando, estamos protegidos, e nada vai acontecer com as nossas vidas sem a permissão dele. Jó vai dizer no capítulo 42, o versículo 2: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser sondado, invalidado, destruído e anulado para a honra e glória eternamente dele. Todos dizem amém.